Hoje veio a informação de que o Ministério da Saúde liberou o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, inclusive para pacientes com sintomas leves. Essa é uma baita de uma discussão que está acontecendo já há algum tempo. Nós temos o presidente da República, Jair Bolsonaro, como grande defensor do uso da cloroquina já de muito tempo. Já saíram 2 ministros da saúde, né? O Mandetta e o último aí, que parecia aquele moço da família Adams lá, o Torpedo. Nelson o quê? Reis. Mas não parecia o Torpedo da família Adams lá? É Torpedo ou Tropeço? O grandão da família Adams lá, Tropeço? É, parecia ele. O fato é, será que realmente a gente, agora com a liberação, o remédio passa a ser usado? Será que a gente tem segurança para que isso aconteça? Porque eu já ouvi médico falando que a hidroxicloroquina pode até ter resultados satisfatórios no combate à Covid-19 e ao coronavírus, mas que dá uma acelerada no coração e que quem tiver qualquer predisposição aí pode até bater as botas. Eu tô com uma das pesquisadoras da UEL, a Cíntia Grion, que está comandando uma pesquisa a respeito do medicamento com gente de muitas outras universidades, tá? Professora, muito obrigado por nos atender, por conversar com a gente. Você que tem esse contato direto, que está analisando a cloroquina, a hidroxicloroquina já há algum tempo, você se sentiria segura se dependesse de você para liberar o uso desse medicamento? Boa tarde. Boa tarde. Ainda bem que não está na minha mão, nem na minha decisão a liberação dessa medicação. Essa é uma decisão realmente muito complexa. Eu não imagino uma pessoa que tenha que tomar a decisão, o grau de complexidade que ela tem que passar para poder tomar, enfim, uma decisão como essa. A meu ver, a hidroxicloroquina na literatura, eu sou uma professora, pesquisadora, e minha linha de raciocínio é sempre essa, o que já esteja publicado. A meu ver, o que tem de publicação até hoje sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina ainda deixa os profissionais de saúde num ponto de equilíbrio, que a gente chama de equipoise. Enfim, existem trabalhos mostrando benefícios dessas medicações e existem trabalhos mostrando que pode ser que não haja benefício e certamente toda medicação aplicada ao tratamento de qualquer doença tem efeitos colaterais que precisam ser observados e precisam ser monitorados. Eu ouvi de alguns profissionais, de alguns médicos, que algumas pesquisas até tiveram resultados satisfatórios com relação ao combate ao coronavírus, à Covid-19, com o uso da cloroquina, mas que ele provoca essas reações cardíacas, pode levar a pessoa a uma parada cardíaca. Só a pessoa que já tem uma predisposição, professora, ou nesse momento a gente não tem condições de falar se só quem já tem um problema cardíaco anterior, uma doença crônica, ou se qualquer um que usar esse medicamento pode ter essa arritmia. A gente tem segurança para dizer isso? A gente tem segurança só com a experiência do uso dessas medicações para o que já está previsto na bula delas. Mesmo o uso dessas medicações para malária ou para as doenças reumatológicas, elas também têm esse mesmo efeito colateral. Quando elas são usadas para essas indicações de bula, os pacientes devem ser monitorados para os seus efeitos adversos. Se os pacientes com a Covid-19 serão mais ou menos sensíveis a esses efeitos adversos, ainda não temos subsídios na literatura para afirmar, mas certamente esses pacientes precisam ter o seu ritmo cardíaco, as suas funções orgânicas monitoradas, porque existem potenciais efeitos adversos não só para o coração, mas para outros órgãos também. Nessa pesquisa que está sendo feita aí, professora, com gente do Brasil todo, e eu sei que até outros países estão pesquisando a cloroquina, isso já chegou no patamar de se aplicar a pessoas, assim, isso já está sendo feito esse acompanhamento em pessoas ou isso ainda está em laboratório? Como é que está diretamente essa questão? A gente sabe que o medicamento é um medicamento que já existe, a própria doutora citou aí malária, lúpus, várias outras doenças onde ele é prescrito, mas no caso do coronavírus, da Covid-19, já está sendo feito esse tratamento, já está sendo feito essa prescrição para pessoas?
As pesquisas que ocorreram aqui no Hospital Universitário de Londrina estão vinculadas a uma iniciativa nacional. É um estudo multicêntrico que envolveu 60 unidades de terapia intensiva no Brasil todo. Essas pesquisas já foram finalizadas, 2 delas, essas 2 analisando o uso da hidroxicloroquina em casos leves, moderados ou graves da Covid-19. E nós conseguimos avaliar esse efeito, conseguimos inserir 1.100 pacientes com Covid-19 para avaliar esse efeito, tanto o efeito de benefício no tratamento da Covid-19, quanto o efeito do potencial evento adverso nesses pacientes. Essas 2 pesquisas já encerraram a inclusão de pacientes, mas nós ainda precisamos de pelo menos umas 4 ou 5 semanas para análise dos resultados e posteriormente a publicação. Então, sim, a resposta é sim. Esse medicamento, a hidroxicloroquina e a cloroquina, foram testados em humanos. Professora, eu acredito que até por estar fazendo essa pesquisa, esse estudo com relação à cloroquina, vocês devem estar acompanhando também outros medicamentos. O Remdesivir é, sem dúvida alguma, um que despertou muito interesse, porque ele foi liberado lá nos Estados Unidos, esse uso dele no combate à Covid-19. A verdade é que o mundo inteiro está desesperado para encontrar um medicamento, para encontrar uma cura para a doença, ou pelo menos algo, né, que nos ajude a controlá-la. No caso desse outro medicamento, dá para a gente fazer um paralelo, o que nesse momento seria mais viável, seria mais útil, que teria um resultado realmente de verdade para o combate à doença, ou são coisas muito distintas para analisar? Na verdade, não só o Remdesivir, mas várias outras medicações estão sendo testadas, assim como a cloroquina e a hidroxicloroquina. Infelizmente, de uma dezena de medicamentos que está sendo testado, ainda não temos evidências de medicamento algum que possa ser realmente benéfico no tratamento dessa doença. Ainda são observações pontuais, ainda são evidências muito iniciais se essas medicações realmente vão traduzir melhor a clínica para esses pacientes. Não há como fazer uma recomendação formal, partindo de uma sociedade de especialidade médica, para uso de qualquer um desses medicamentos, dentro de uma diretriz que seja aprovada por vários profissionais da área da saúde. Tá certo. Professora, muito obrigado pela sua atenção com a gente, muito obrigado por conversar com a gente. Eu acho que a gente está ouvindo tanto falar, né? Cloroquina, hidroxicloroquina, aí a gente recebe hoje a informação que o Ministério da Saúde liberou o uso para pacientes com Covid-19 até em casos leves, e a gente leva um susto porque a gente não conseguiu ouvir de ninguém ainda aquela garantia de que não há risco para o paciente, que ela pode realmente curar. Então, nesse momento, as pessoas devem ter calma, e se isso for receitado pelo médico, a pessoa vai da decisão dela, de confiar, da família confiar ou não no profissional da medicina, né? Mas se a gente tiver uma liberação por parte de um profissional da área, aí não tem o que fazer, né? Na verdade, essa liberação do Ministério da Saúde para qualquer tipo de caso, desde o leve a grave, ela deve ter o de acordo do paciente. O médico que está prescrevendo essa medicação, ele vai conversar com o seu paciente e essa decisão vai ser compartilhada. Se o paciente estiver no estado mais grave, do Ministério da Saúde, se o paciente estiver mais grave, é a família que decide. É um familiar, Isso mesmo. Essa é a recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde. O uso está liberado, mas a decisão é compartilhada com o paciente ou seu familiar. Tá certo. Professora, muito obrigado pela sua participação. Conversei com muito prazer aqui com a pesquisadora da UEL, Cíntia Grion, que comandou uma pesquisa a respeito da hidroxicloroquina, tá, e da cloroquina, com gente do Brasil inteiro, tá? Mas e aí, Juliano? E agora, como é que fica tudo isso? De verdade, eu não acho que nem quem é a favor, nem quem é contra o uso, ninguém quer o mal. Nesse momento está todo mundo buscando desesperadamente uma solução para esse drama que se instalou, não no Brasil, mas no mundo inteiro, chamado coronavírus, para essa doença chamada Covid-19. E aí o uso da cloroquina, como teve resultados positivos em alguns pacientes, isso está comprovado, entrou no radar, não só do Brasil, de muitos outros países. Aqui no Brasil, o principal defensor é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Os 2 ministros da Saúde que acabaram deixando o cargo ao longo do último mês, nenhum dos 2 concordava com isso, e esse foi um dos pontos, tá,
que provocou esse rompimento e essa saída do Ministério no meio da pandemia, mas, como disse a pesquisadora, nesse momento é a família, é o paciente. Se o paciente tiver condição, é ele. O médico diz, olha, está liberado o uso da cloroquina, você quer fazer o uso? Eu entendo que é necessário no seu caso. Aí é o paciente que decide. Se o paciente estiver numa situação em que ele não possa decidir por si só, não esteja bem, esteja em coma, aí é a família. Nesse momento, prudência, calma, o que a gente menos precisa é de radicalismo, tá? O que a gente menos precisa é de gente gritando, eu sou a favor, eu sou contra. Não, vamos deixar os médicos trabalharem, porque os próprios médicos estão meio que sem saber o que fazer agora. A verdade é essa. Não é só eu, não é só você, não somos só nós aqui que estamos perdidos com tudo isso. Para os médicos também. Esse vírus vai mudando. O vírus que está aqui hoje não é o mesmo que passou pela China, não é o mesmo da Europa, não é o mesmo dos Estados Unidos. Como combater tudo isso que está acontecendo? Eu, de verdade, espero que esse uso da cloroquina, com embasamento médico, com a prescrição correta, seja um alento, nos ajude a controlar essa pandemia. É o que eu mais rezo todos os dias, é o que eu torço que aconteça, tá? 12h27.